Imagina só morar numa casa e descobrir segredos obscuros no local. Bem bizarro, né? E é exatamente isso que acontece em O Orfanato, de 2007, o filme que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, se você também gosta dessa obra e quer se aprofundar ainda mais no universo deste filme e descobrir curiosidades interessantes, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e muito assustador. 1, 2, 3, toca la pared. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixe o seu like e um comentário no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários o emoji de um fantasminha, que eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui na tela, me siga por lá, que eu sempre aviso quando sai vídeo novo. Abro enquetes pra vocês escolherem os temas dos próximos vídeos. Inclusive, O Orfanato é um filme que sempre aparece nas enquetes lá no Instagram. Vocês pediram muito para eu trazer esse filme, então se você quer participar das próximas enquetes, é só me seguir no Instagram, que será bem legal ver vocês por lá também. O Orfanato com certeza marcou os anos 2000, todo mundo assistiu esse filme na época, ele fez muito sucesso, principalmente nas feirinhas de camelô. Nós tivemos um período aí da humanidade, onde as feirinhas de camelô era o point para você adquirir filmes, e foi assim que eu e a minha família assistimos O Orfanato. Eu lembro exatamente do momento que os meus pais voltaram da feira e trouxeram esse filme pra gente assistir à noite. Eu não entendi muito bem a história, eu fiquei bastante confuso quando eu assisti a primeira vez. Na época, eu fiquei com medo pelos motivos errados, e reassistindo esse filme, eu passei a ter medo agora pelos motivos certos. Eu demorei um pouco pra trazer este filme aqui pro canal, porque pra trazer o filme, eu tenho que assistir o filme, e eu estava postergando ao máximo assistir esse filme, porque o final dele é uma pancada na cabeça, que você fica dias pensando nesse final, então era isso que eu estava evitando. E esses dias eu abri uma enquete lá no Instagram, vocês pediram muito pra trazer O Orfanato, e eu falei, talvez seja esse o momento de reassistir a obra, lidar com este final novamente. O momento chegou. Se você já é um inscrito aqui do canal, você sabe muito bem como funciona esse tipo de vídeo por aqui. Eu vou falar a história completa do filme com muito spoiler, vou falar alguns pontos que eu observei enquanto reassisti a trama, vou explicar o final pra vocês, porque ele tem um final que pode ser confuso para algumas pessoas, e depois contar curiosidades de bastidores bem interessantes. Esta obra é dirigida por Juan Antonio Bayona, um diretor que construiu uma carreira bem interessante em Hollywood. Ele tem grandes blockbusters no seu currículo, como por exemplo Jurassic World, O Reino Ameaçado, que foi lançado em 2018, e O Orfanato foi o primeiro filme desse cara, e ele já começou com o pé direito, ainda mais que o padrinho deste filme, né, o grande produtor, é o maravilhoso Guillermo del Toro, que dispensa apresentação. Guillermo del Toro é um dos melhores diretores dessa geração, o cara é simplesmente sensacional. Quando esse filme foi lançado, ele foi muito comparado, principalmente nas locadoras e tal, com o filme Os Outros, que foi lançado em 2001, estrelado por Nicole Kidman, um filme espetacular. Muitas pessoas compararam esses filmes, que eu acho que não faz muito sentido, tá? A história de Os Outros e O Orfanato, elas são similares até certo ponto, que é a coisa de uma mãe buscando a verdade sobre aquela casa, o que está acontecendo, e tem algo sobrenatural acontecendo nessas casas, mas a semelhanças param por aí, porque o Orfanato ele trilha o seu próprio caminho, que é muito diferente de Os Outros, trágico, porém maravilhoso. Em 2017 foi lançado um filme que foi bastante comparado com O Orfanato, que é O Segredo de Meryl Boone. Esse aqui eu até entendo as pessoas compararem com O Orfanato, ele tem vários pontos em comuns, mas vocês vão entender o porquê na parte das curiosidades, tem um motivo para isso ser desta forma. Esse filme ele tem poucos personagens, então já vou falar o nome deles para vocês irem se familiarizando. Nós temos a protagonista, a Laura, interpretada por Belén Rueda, o seu marido Carlos, interpretado por Fernando Caio, e tem o filho do casal, o Simon, interpretado por Roger Prince. Basicamente, nós vamos acompanhar esses personagens lidando com toda essa situação. Tem outros personagens que vão aparecer no decorrer da trama, mas esta família é quem realmente importa. Conforme os outros personagens forem aparecendo, eu vou falando o nome deles. O filme começa em um orfanato na Espanha em 1971.
2008, nós acompanhamos a infância da protagonista, a Laura. Ela era uma criança órfã que foi adotada deste orfanato. Embora o orfanato seja bem grande, ele tem poucas crianças, então é uma média de 6 crianças, a Laura e os seus 5 amigos. E a gente percebe que essas crianças, elas têm características peculiares. Uma é deficiente visual, o outro tem problema na perna, então são crianças que precisam de uma ajuda médica, elas precisam de um tratamento especial, com exceção da Laura. E ela foi adotada, então nós acompanhamos o último dia dela neste orfanato. E eles estão brincando de algo muito sinistro, que vai ter uma importância depois na história, que se chama 1, 2, 3, bate na parede. É tipo um pique-esconde, onde a criança fica ali com a mão na parede, ela bate 3 vezes e as outras crianças vão se aproximando. Quando a criança que está contando vira pra olhar, todo mundo tem que ficar paralisado. Se alguém se mexer, perde a brincadeira. Desde o início eu já achei essa brincadeira sinistra. Aí o filme ele tem um salto temporal, 30 anos depois, praticamente, nós vemos a Laura, o seu marido Carlos e o filho do casal, o Simon, morando naquele orfanato. Eles compraram aquele orfanato para morarem naquele lugar e também transformar em um lar para crianças com deficiências, porque isso é um sonho da Laura. E o Simon é um garotinho meio perturbado, né? Sempre as crianças em filmes de terror são crianças perturbadas, e isso é regra. E a gente já entende aqui no início que ele tem muitos pesadelos, então durante a madrugada ele acorda gritando pela mãe dele, aquela loucura. E uma coisa muito curiosa é que toda criança, quando tem pesadelo, a primeira pessoa que grita é a mãe. E isso acontecia direto comigo. Eu assistia filme de terror, ficava morrendo de medo. Quando eu tinha pesadelo, gritava minha mãe, ela vinha correndo, enfim. Era uma criança bem perturbada com filmes de terror. E o Simon, ele tem amigos imaginários, o que também não é um bom sinal em filme de terror. Na verdade, isso não é um bom sinal em lugar nenhum. A pessoa fala, ai, fulano que tal tem um amigo imaginário. Eu nem chego perto daquela criança, morro de medo. Próximo desse orfanato tem uma ilha com o farol desativado e o Simon tem muita curiosidade de ir até aquela ilha, até aquele farol, e no dia seguinte, a mãe dele leva ele pra lá. E eles chegam, tipo numa caverna que tem embaixo de umas pedras, e como a maré está baixa, eles conseguem entrar naquela caverna tranquilamente. Isso também é uma informação muito importante. E ela escuta ele conversando com alguém. Quando ela chega perto, ele está realmente conversando com um novo amigo imaginário. Eu já teria desmaiado se eu fosse a Laura. Aí ele diz que fez um novo amiguinho, Tomás. Aí ela fala, ah é, o Tomás tá aqui na caverna? E ele, sim, ele está aqui, ele mora aqui, mas ele quer visitar lá em casa, nós podemos convidar ele? Eu, se fosse a Laura, ia falar, não, não convido o Tomás, deixa ele aí quietinho, vamos voltar pra casa. Mas ela fala, sim, o Simon vai deixando conchinhas da praia pra marcar o caminho pro Tomás ir seguindo. Olha só que sinistro. A Laura recebe a visita de uma assistente social chamada Benina Escobedo. Essa senhorinha chega falando que tem algumas perguntas sobre o Simon, já que o Simon é um garotinho adotado. Até então, nós não sabíamos que o Simon era um garoto adotado. E a coisa fica mais séria, ele é portador de HIV. Então, esta família está cuidando, dando os remédios para o Simon para que ele tenha uma vida saudável. É uma informação importante porque o Simon não sabe que ele é adotado e nem que ele está em tratamento médico. A Laura não está gostando do rumo dessa conversa com a assistente social e fala para ela, olha querida, você pode ir embora, deixa que eu me viro, meu marido é médico, tá tudo sob controle, nós vamos receber algumas crianças aqui na casa, e larga na casa a pasta do Simon com essas informações da adoção, do tratamento médico e tudo mais. A Laura pega esta pasta e guarda numa mesa que tem uma chave, então ela deixa aquilo trancado. Mais tarde, ela e o Simon estão brincando na casa e ele ensina uma nova brincadeira que ele aprendeu com o Tomás, caça ao tesouro. A pessoa esconde um tesouro e ela vai deixando pistas para você descobrir onde está esse tesouro. E eles começam a brincar. Alguém deixou essas pistas, que ele fala que foi o Tomás, e a Laura e o Simon começam a seguir essas pistas. E elas indicam até aquela escrivaninha que está trancada. E em uma dessas pistas, o Simon encontra a chave, abre aquela gaveta trancada e descobre toda a verdade. O Tomás e as outras crianças que moram naquela casa disseram para ele que ele é uma criança doente, que ele é adotado e que ele não vai viver muito. A Laura e o seu marido têm uma conversa séria com o garotinho, fala que ele foi adotado e que eles iam contar isso quando eles
estivesse maiorzinho. A data de inauguração do orfanato está próxima de chegar, então eles estão preparando tudo. E durante esses dias, o Simon começa a conversar com outras crianças naquela casa, e ele faz desenhos dessas crianças. A Laura vê e tem um garotinho que chama muita atenção dela. Ele está usando uma máscara, tipo um saco na cabeça, e é bem assustador esse garotinho. Eu morria de medo dele quando era criança. E ela pergunta pro Simon quem é aquele garoto, e ele fala que aquele é o Tomás. E o Simon é apaixonado pelo Peter Pan. Ele tá sempre lendo as historinhas, conversando sobre o Peter Pan com a sua mãe, e ele é fascinado por essa questão das crianças viverem para sempre na Terra do Nunca. Ele começa a imaginar que talvez o Peter Pan possa aparecer e levar ele para a Terra do Nunca. Depois a gente vai até se aprofundar mais nisso na parte das curiosidades. Aí chega o grande dia, a festa de inauguração do orfanato. A casa está toda arrumada e essa inauguração é como se fosse um baile de máscaras, então todo mundo está usando uma máscara. E ela vai até o quarto do Simon, chamar ele para descer e conhecer as crianças e participar da festa. E ele puxa a mão da mãe dele e fala: mãe, você precisa conhecer o quarto do Tomás. Aí ela fala: não, depois a gente faz isso, agora estamos no meio da festa. E ele começa a gritar, ele fala: não, você precisa conhecer o quarto do Tomás agora. E aí eles começam a discutir e ela acaba dando um tapa na cara do Simon. E ele fica muito decepcionado e constrangido com isso. Aí ela, né, se arrepende logo depois. Ainda assim, larga o garoto lá no quarto e vai dar atenção para as pessoas. Até que o Simon simplesmente desaparece na casa. Ela começa a procurar ele em todos os cantos e não encontra o garoto. As pessoas da festa também acham estranho, do tipo, meu, essa mulher vai abrir um orfanato para cuidar das crianças e ela perdeu o filho dela. Isso não é uma boa reputação para esse orfanato. E no meio dessa busca pelo Simon, ela encontra um garotinho usando uma máscara, aquele saco na cabeça que ela já tinha visto no desenho. E esse garotinho é muito agressivo, ele chega empurrando a Laura para dentro do banheiro, tranca ela lá dentro, ela acaba até machucando a mão. Quando eles soltam ela, ela fala que viu um garoto, mas ninguém mais viu esse garoto, apenas ela que viu. E ela continua a buscar o Simon e não encontra o garoto. Ele realmente desapareceu. Aí ela acha que talvez ele possa ter ido lá para aquela caverna onde ele conversou com um amiguinho imaginário. A maré tá alta, então ela não pode ir até lá, mas dá pra ver que não tem ninguém lá dentro. Ela acaba se machucando e ela vai pro hospital. Aí tem uma detetive que entra no caso pra descobrir o que está acontecendo. E aconteceu uma coisa na noite anterior ao desaparecimento do Simon. Aquela assistente social, aquela senhorinha, apareceu novamente naquela casa. Ela estava escondida dentro de uma edícula onde eles usam pra guardar o carvão. E ela viu essa assistente social lá dentro. Então ela acha que talvez essa assistente social seja culpada pelo desaparecimento do seu filho. A detetive não conhece essa mulher. Quando a Laura retorna para casa dela, ela começa a ouvir uns barulhos estranhos dentro das paredes. E tem até um momento que ela chega mais próxima para ouvir o que está acontecendo e ela escuta um barulho muito forte, tipo de alguma coisa caindo. Ela até chama o Carlos, né, para ver o que está acontecendo, mas eles não encontram nada. Aparentemente é só coisa da cabeça dela. 6 meses depois, Simon continua desaparecido. E a Laura e o seu marido Carlos não desistem. Eles continuam colocando panfletos pela cidade e por conta disso, nenhuma criança foi pro orfanato. E a Laura começa a ter algumas experiências fantasmagóricas na casa, que a princípio ela ignora. Até que numa dessas, eles estão na cidade e encontram a Benina. E a Benina percebe que a Laura está seguindo ela e ela acaba sendo atropelada na rua. E a cena de morte dela é muito assustadora. Primeiro que tem um jumpscare que você não espera e dá pra ver um pouco do rosto dela e aqui, tipo assim, a mandíbula dela tá deslocada. É uma coisa muito nojenta. E a detetive descobre que essa menina não é assistente social coisa alguma e mais do que isso, ela era uma funcionária do orfanato quando a Laura era criança. Eles até encontram uma foto e dá pra ver a menina lá no fundo e a Laura criancinha lá na frente. Sabe aquele Tomás que o garotinho, filho da Laura, brincava? Então, Tomás era o nome do filho da Benina. Ela teve um filho e o filho dela morava naquele orfanato. Só que era um pouco estranho porque a Laura não lembra desse tal de Tomás. E aqui a gente entende o porquê. O Tomás, ele nasceu com uma condição no rosto que deixou ele deformado. Ele ficava escondido dentro do orfanato, como se fosse um quarto dos esquecidos, algo que era muito comum antigamente para esconder crianças que nasceram com alguma deformidade física. Essas famílias ricas não sabiam lidar com esta criança que nasceu, então deixava escondida, ficava alimentando. E é isso,
caso, né, até essa criança morrer. E por conta da sua aparência, ele usava aquela máscara, aquele saco na cabeça. Algumas semanas depois que a Laura foi adotada, as crianças foram brincar na praia, principalmente ali onde tem aquela caverna. E eles tiraram a máscara do Tomás, deixando ele lá dentro da caverna. As crianças saíram e falaram: ei, se você tiver coragem, saia da caverna sem a máscara. E ele não teve coragem, ele tinha muita vergonha do seu rosto. A maré subiu e ele morreu afogado. Olha só que história trágica. Só que essas informações não explicam muito o paradeiro do Simon, a gente não sabe se ele está vivo ou não, e também não explica o porquê que o Simon conversava com outras crianças ali naquela casa. Desesperada, a Laura pede ajuda a um médium. Ela vai em uma palestra sobre atividade paranormal e lá ela conhece o professor Léo. Inclusive, o rostinho desse ator é bem familiar para os brasileiros. Na parte das curiosidades vocês vão entender o porquê. E ele indica uma médium muito experiente que pode ajudar a Laura. E esta médium é a Aurora. A Aurora chega toda equipada, então tem câmeras, microfones, tem a equipe dela, eles montam tudo. Seu marido Carlos também vai participar dessa sessão espírita e a detetive que está cuidando do caso. Tá todo mundo ali. E começa a sessão espírita. Ela entra numa espécie de transe e começa a conversar com esses órfãos que, de acordo com ela, morreram naquela casa. Então ela está ali conversando com esses órfãos, só que nós não vemos eles, dá pra ouvir um pouquinho das vozes e tal. É uma cena muito assustadora, que eu estava reassistindo esse filme de madrugada e foi muito tensa essa cena. E ela fala alguma coisa sobre veneno. Eles terminam essa sessão espírita, a detetive não acredita em nada do que aconteceu, ela acha que aquele povo é um bando de charlatão. O Carlos também não acredita, eles começam a ter várias discussões por conta disso, e cada vez mais ela vai experimentando essas situações fantasmagóricas e vão ficando bem intensas. Na manhã seguinte, o Carlos precisa sair daquela casa para ir fazer algumas coisas e a Laura fica ali investigando o local. Sabe aquela edícula que a Laura viu a assistente social lá dentro? A Laura está explorando aquele local e ela encontra os restos mortais daquelas crianças que conviviam com ela no orfanato. E quem matou essas crianças? A Benina. E não é tão difícil entender o porquê que ela fez isso. Como vocês sabem, estas crianças pregaram uma peça no Tomás e ele acabou morrendo afogado por conta disso. Então a Benina surtou e envenenou todas as crianças do orfanato. Então isso explica o porquê que a Benina estava durante a madrugada investigando aquela edícula, porque ela estava procurando os corpos das crianças, e se a Laura estivesse também nessa brincadeira com as outras crianças, ela teria morrido também. Então ela foi adotada no momento exato, né? Então ela chama a polícia, todo mundo descobre o que aconteceu e o Carlos quer se mudar daquela casa. Mas a Laura não quer sair e ela pede pro Carlos sair daquela casa, deixar ela por 2 dias ali resolvendo as coisas. E o Carlos faz isso. Que marido maravilhoso, né? A Laura transforma todo aquele orfanato como se ainda estivesse nos anos 70. Ali no sótão ainda tem os objetos que eram da época dos anos 70, então ela pega tudo, transforma aquele orfanato para tentar invocar o espírito daquelas crianças e ela pedir ajuda para descobrir onde está o Simon. Mas as crianças não aparecem, até que ela lembra daquele joguinho. 1, 2, 3, bate na parede. Ela está ali na sala e começa a brincar. 1, 2, 3, bate na parede. Quando ela olha pra trás, nada. E ela faz a brincadeira de novo, olha pra trás, nada. E ela começa a implorar que essas crianças brinquem com ela. Nisso, a porta da sala abre e você que está assistindo fica todo arrepiado. 1, 2, 3, bate na parede. Quando ela olha pra trás, tem uma criança ali na sala. Cada vez que ela vai olhando pra trás, vai surgindo mais crianças. E na última vez que ela bate na parede, as crianças começam a correr e ela precisa ir atrás das crianças, tipo um pega-pega. Até que uma delas entra numa salinha que tem ali embaixo da escada, que é onde eles guardam alguns equipamentos. Então alguns andaimes, vassoura, alguns itens pesados. E a Laura já tinha entrado nessa salinha uma vez quando o Simon desapareceu ali durante a festa. E até um andaime meio que caiu em cima dela e ela empurrou esses equipamentos pra parede, ali pro fundo da salinha. Lembra que eu falei pra vocês que o Tomás ensinou um joguinho pro Simon que era de esconder e roubar tesouros? A Laura acaba entrando em um desses joguinhos e o resultado final é a maçaneta de uma porta. Então ela está com essa maçaneta e ela não encontra onde encaixar esta maçaneta. Ali dentro daquela salinha tem um quarto escondido e ela usa a maçaneta para ter acesso a este quarto. E dentro deste quarto ela vai descobrir algo bizarro. Mas antes de contar para vocês o que ela descobre dentro desse quartinho secreto, eu quero pedir para você se inscrever no canal se ainda não for um inscrito, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com um amiguinho de vocês que também gosta da história deste filme, deixe
deixem sugestões de outros filmes que vocês querem ver aqui no canal. E agora que você já deixou o seu like, compartilhou o vídeo com um amiguinho que gosta de histórias de terror, vamos ao grande finale do filme. O que a Laura encontra no quartinho secreto? Ela abre a porta desse quartinho com aquela maçaneta e ela vai descendo as escadas. E lá ela encontra o seu filho. Poxa, ela conseguiu encontrar o filho dela. Ele estava ali dentro da casa o tempo inteiro. Esse quartinho secreto era onde o Tomás vivia. Era o quartinho dele. Lembra que na festa de inauguração do orfanato, o Simão chegou todo feliz falando para a mãe dele que descobriu o quartinho secreto do Tomás? Então, era ali e ela está muito feliz por ter encontrado o seu filho. Porém, ela começa a sentir que o corpo dele está ficando leve, vai ficando uma coisa esquisita. E quando ela olha, ela não está com o seu filho no colo, ela está apenas com uma coberta, que era a coberta que pertencia ao Tomás. Ele vivia ali dentro. E quando ela olha para a escada, ela vê que o corrimão de madeira da escada está quebrado. Quando ela olha para baixo, ela encontra o corpo do Simão. Infelizmente, ele morreu. Essa cena é muito triste, é uma pancada na cabeça, porque primeiro o filme te entregou um final feliz, ela encontrou o filho dela, ele está bem, ele sobreviveu ali dentro durante todos esses meses, mas logo em seguida o filme quebra tudo isso e mostra que o garotinho está morto. E aqui nós entendemos o que realmente aconteceu com o Simão. Tudo aconteceu naquela inauguração do orfanato. Ele ficou feliz por ter encontrado o quartinho do Tomás, foi falar para a mãe dele, ela não deu atenção, brigou com ele, deu tapa, ele ficou constrangido e correu para dentro do quartinho do Tomás e ficou lá escondido, porque ele não queria participar da festa. Enquanto a mãe dele estava procurando ele pela casa, ela abriu aquela porta do armário, caíram aquelas coisas, ela empurrou tudo aquilo de volta pro armário. Quando ela fez isso, ela travou a porta, então o Simão não conseguiu sair do quarto. E depois que ela saiu do hospital, lembra que eu falei para vocês que ela estava escutando uns barulhos estranhos nas paredes da casa? Era o Simão tentando sair do quarto. Gente, olha, corta o coração de imaginar isso. Mas o Simão, ele estava ali trancado e ele ficava batendo para conseguir sair do quarto. E ela achava que era alguma coisa sobrenatural. E quando ela se aproxima da parede, ela escuta alguma coisa caindo. Era o garotinho que caiu da escada e ali ele quebrou o pescoço. Só de lembrar dessa cena já dá vontade de chorar. Ela pega esse garotinho, enrola ele ali no cobertor e leva ele até o quarto, onde ela colocou todas as camas, que eram as camas dos anos 70, né, para recriar o orfanato daquela época. Ela começa a se sentir culpada por tudo que ela fez, por ela ter batido no filho dela, por conta disso ele se escondeu, ela deixou ele trancado sem querer lá dentro, e ela começa a tomar vários remédios. E durante esse processo que ela está ingerindo vários medicamentos, o Simão acorda e começa a conversar com ela. E o prêmio para quem consegue descobrir um tesouro é fazer um pedido. E como o Simão, ele tinha encontrado um tesouro, ele podia fazer um pedido. E ele deseja que a mãe dele cuide daquele orfanato, tanto dele quanto das outras crianças. Enquanto ela está conversando com o Simão e ele faz esse pedido que ela cuide de todo mundo ali no orfanato, as crianças começam a aparecer, cada uma em sua cama, incluindo o Tomás, que agora ele não usa mais a máscara, ele não tem mais vergonha do seu rosto. Então ele fica ali junto com as outras crianças e a Laura começa a contar uma história pra eles. Essa cena quebra o coração de qualquer pessoa. Algum tempo depois, nós vemos o Carlos indo visitar aquele orfanato que agora se tornou um memorial, em homenagem a Laura, ao Simão e os órfãos daquele lugar. E o filme termina. Olha, é difícil falar desse filme. Eu sabia que ia ser difícil pra mim falar sobre esse filme. Eu tive que parar em vários momentos durante a gravação, porque é bem emocionante, na verdade, esse final. Então coloca aqui nos comentários se vocês também gostam desse filme, se vocês lembravam de todos esses detalhes. E é claro que um filme como esse teria várias curiosidades bem interessantes de bastidores. O primeiro rascunho do roteiro de O Orfanato foi escrito por Sérgio G. Sánchez em 1996. Sérgio G. Sánchez é o diretor e roteirista de O Segredo de Mary Bunn, que foi lançado em 2017. Por isso que eu falei pra vocês que tem vários pontos em comuns no roteiro de Orfanato e O Segredo de Mary Bunn, principalmente esse final trágico que é um soco no estômago. O roteiro desses dois filmes foram escritos basicamente na mesma época. E a ideia do Sérgio G. Sánchez era ser o diretor de O Orfanato, mas o estúdio não quis dar o cargo de diretor para ele e ele ficou apenas como roteirista. O roteiro
roteiro foi escrito em 96 e apenas em 2004 que o estúdio se interessou em adaptar este filme para um longa-metragem. E ele fala que usou como referência para o seu roteiro histórias como A Volta do Parafuso, que é uma história muito famosa, que inclusive ganhou uma adaptação recentemente com a Mackenzie Davis, chamada Os Órfãos. Ele também se baseou em Peter Pan e obras cinematográficas como O Bebê de Rosemary, Poltergeist e A Profecia. O cargo de diretor foi oferecido ao Juan Antonio Bayona, que já era conhecido no mercado por conta de alguns curtas que fizeram bastante sucesso, e o Bayona adorou o roteiro deste filme. Ele achou muito criativo, sinistro e tem uma pegada de filmes que ele também gosta. Para dirigir esse filme, o Bayona, como também era um diretor iniciante, seria o primeiro longa dele e tal, ele recebeu um orçamento bem pequeno, que não daria para fazer as coisas que ele queria fazer no filme. Então, em uma conversa que ele teve com o Guillermo del Toro, o Guillermo del Toro sugeriu dele entrar como produtor do filme e aparecer como, né, o grande nome daquele filme, tanto que muitas pessoas acham que este filme é do Guillermo del Toro. Em tese é, porque o filme pertence ao produtor, mas não foi ele que dirigiu. Mas o del Toro deu a sugestão dele entrar como o dono do filme, vender como se o filme fosse dele, para conseguir um orçamento maior e um tempo de produção maior. Só do nome do del Toro ter aparecido no filme, o estúdio ofereceu o dobro do orçamento e o dobro do prazo para as filmagens. E aí o filme conseguiu uma ampla distribuição por conta do nome do del Toro. O roteiro original do filme era para ter um desenvolvimento maior com as outras crianças do orfanato também, mas o Bayona cortou essas partes do roteiro porque ele queria focar apenas no Tomás, no Simon e na Laura. Então nós íamos acompanhar mais sobre a garotinha cega, ela teria uma importância também pra trama, o outro menininho que andava mancando também ia ter uma importância. Eles até pensaram em filmar essas cenas com os outros personagens, com essas crianças, para depois lançar como uma versão estendida, mas isso ia aumentar o custo de produção, o tempo de filmagem, e como a grana já estava curta, eles acharam melhor focar mesmo nos personagens principais, e é isso. E eu sempre falo aqui no canal das exibições testes, né, que é um item muito importante para o lançamento de qualquer filme. Este aqui também teve exibições testes, e diferente dos outros filmes que eu trago aqui pro canal, que o público não gostou do final, que o público pediu alteração, isso e aquilo, aqui foi ao contrário, o público se apaixonou pela história, então eles não precisaram fazer nenhuma alteração drástica. A única coisa que eles tiveram que alterar é que na exibição teste não ficou claro se o corpo daquele garotinho que a Laura encontra na sala secreta era o Simon ou o Tomás, porque ele estava enrolado em uma coberta. E aí eles refizeram essa cena e colocaram de forma explícita que o corpo que ela encontra é o do Simon, porque dá pra ver o cabelinho enroladinho dele. Foi a única alteração na cena final que o estúdio fez. A atriz Belén Rueda foi a primeira atriz a ser escalada pro filme. O del Toro já era apaixonado pelo trabalho dela e achou ela sensacional pro papel. A outra atriz que o del Toro e o Bayona fizeram questão de contratar pessoalmente, eles foram até a casa dela oferecer o trabalho pra ela, foi a Geraldine Chaplin, que fez o papel de Aurora. Muito renomada em Hollywood, ela participou de vários filmes do Almodóvar, então ela já tem aquela coisa do cinema espanhol, que era o que o Bayona queria pro seu filme, um estilo de cinema espanhol dos anos 70, e ela viveu o auge dos anos 70, tanto que tem até uma curiosidade de bastidores, que o Bayona é muito fã dessa atriz. Ele estava nervoso na cena onde ela está ali conversando com as crianças, tem um momento que ela dá um grito, que ela se assusta. Isso aconteceu porque o diretor se escondeu embaixo da cama e ele agarrou os pés dela no meio da cena, e ela não esperava por isso, e a cena foi para a versão final do filme. E esta foi a forma que o diretor encontrou para quebrar o gelo durante a produção do filme. E isso era uma coisa que o diretor fazia muito, ele gostava de se esconder pelo cenário para pregar peças nos atores. Então a galera, quando ia filmar, tava sempre em pânico, achando que o diretor fosse aparecer a qualquer momento, e deu certo, né? Porque o filme ele tem uma atmosfera sombria e parece que os atores e aqueles personagens estão sempre com medo de alguma coisa. Era do diretor. Ainda falando do elenco, tem um personagem aqui que os brasileiros com certeza reconheceram na hora que ele apareceu. É aquele professor que entende do paranormal. Ele é interpretado por Edgar Vivar, que nós conhecemos como o Senhor Barriga e o Nhonho na série Chaves. Quando ele aparece, meu, não tem como você não lembrar do Senhor Barriga. Sempre quando eu trago algumas curiosidades de filmes de terror aqui pro canal, tem algum caso de assombração no set de filmagens e alguma coisa que deu errado. Nesse filme, não aconteceu nada disso. A produção foi muito tranquila. Inclusive, o ator que faz o Simon, o garotinho, que é o Roger Prince, ele amava ficar no set de filmagens. Ele fala que não era nem um pouco assustador e tinha outras crianças pra ele brincar. Então ele passava boa parte do tempo no set de filmagens junto com o professor, né, que sempre que tem crianças
crianças em filmes tem que ter um professor junto, preferia ficar no set de filmagem do que em casa. Tanto que os pais dele precisavam ir várias vezes buscar o ator, porque ele gostava de ficar sentadinho lá no set assistindo os outros atores trabalhando. E isso poderia ser um problema, porque acaba passando da carga horária que uma criança pode trabalhar em um filme. Então os pais dele precisavam ficar lá com ele para demonstrar que não era trabalho, mas com os pais dele era apenas uma visita no set de filmagens. Ainda falando do elenco, tem uma garotinha no filme que ela é cega, e ela é cega na vida real. E o diretor elogiou os olhos dessa garotinha, né, falando, nossa, você tem olhos muito bonitos. E ela agradece e fala que foi ela mesma que escolheu aqueles olhos. Aí ele fica meio assustado com isso, fala, como assim foi você que escolheu? E aqui ele descobriu uma coisa muito interessante. Ela foi diagnosticada muito jovem com uma doença ocular degenerativa que a deixaria cega mais cedo ou mais tarde. E uma das últimas coisas que seus pais fizeram enquanto ela ainda podia enxergar foi deixá-la escolher o seu olho de vidro. Então ela escolheu aquela cor para os seus olhos, por isso que ela diz que foi ela que escolheu os seus olhos, e realmente foi. E é uma pena que eles não trabalharam mais essa personagem, né, porque ela teria uma importância maior no final do filme, mas isso foi cortado. E falando ainda do elenco jovem, mais de 400 crianças fizeram teste pro personagem do Simon. Então foi uma vaga muito concorrida. E os atores adultos tiveram que contracenar com várias dessas crianças, não com as 400, mas com várias delas, para fazer esse teste de química, né, para ver se ia ter uma química de mãe e filho e tal. E quem ganhou o papel foi o Roger Prince. Tem alguns pontos no filme que já davam indícios que o final seria trágico desse jeito. Primeiro, que é o paralelo com a história de Peter Pan. O Simon gosta muito quando a sua mãe lê as histórias de Peter Pan para ele. E tem uma dessas discussões sobre a história de Peter Pan que o Simon pergunta se a mãe dele poderia ir com ele até a Terra do Nunca, caso o Peter Pan o levasse para esse lugar. E ela fala que não, porque ela já era muito velha para ir para a Terra do Nunca, apenas as crianças iam para lá. E existe uma mitologia por trás da história do Peter Pan, que na verdade ele é um anjo responsável por levar as almas das crianças que morrem. Então eles criaram essa história da Terra do Nunca meio que para dar um conforto para as crianças que estão sofrendo e que sabem que vão morrer. O Peter Pan ia levá-las para a Terra do Nunca, onde elas seriam jovens para sempre, aquela coisa toda. Então aqui já dava indícios que o Simon não ia sobreviver, que ele ia morrer jovem sim. A Laura, no final do filme, ela monta aquele quarto simulando os anos 70 e ela coloca 8 camas, mas eram 6 crianças. Então aqui ela já estava incluindo ela e o Simon neste quarto, mesmo que ela ainda não soubesse que o garotinho já estava morto e ela também iria morrer. Então ela colocou 2 camas extras. Ou você pode interpretar que talvez ela não sabia que ela iria morrer, mas que o subconsciente dela já incluía a morte do seu filho, o Simon, e também o Tomás, porque o Tomás não dormia naquele quarto junto com as outras crianças. E nesta cena final nós vemos a Laura criança. Então nós temos tipo um doppelganger da personagem Laura. Ela criancinha e ela adulta, o que traz uma conexão com o Peter Pan. Ela não pode ir com aquele corpo adulto para a Terra do Nunca, mas a versão criança dela está ali, disposta a ir com o Peter Pan. Então vocês percebem que o filme ele já estava entregando que o Simon ia morrer e também a Laura. E há paralelos entre a Benina e a Laura. Ambas as mulheres têm filhos e estão enfrentando situações traumáticas por conta da morte de seus filhos. Se você parar para analisar, as duas mataram os culpados pela morte de seus filhos. A Benina matou as crianças do orfanato, porque de acordo com ela, as crianças mataram o seu filho. Não foi culpa das crianças, elas contribuíram, porque fizeram esse bullying, mas nem um pouco eles tiveram culpa, eles não sabiam que isso ia acontecer, né, imagina. E a mesma coisa acontece com a Laura. Ela matou a pessoa que ela achou responsável pela morte de seu filho, ela mesma. Ela que fez o menino sair correndo na festa de inauguração do orfanato, ele se escondeu naquele quarto secreto, ela jogou os equipamentos bloqueando a porta. Ela também não teve culpa, né? Ela não sabia que o menino estava escondido lá dentro. Ela estava procurando ele. Esse filme, na verdade, ele fala sobre o amor incondicional de uma mãe com seu filho, que esse amor leva elas a fazerem coisas sombrias para proteger ou vingar os seus filhos. E este é o filme e as curiosidades de O Orfanato. Deixa aqui nos comentários também o que vocês acham da história desse filme, se vocês perceberam alguma coisa que eu não falei aqui no vídeo, coloca tudo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com um amiguinho que gosta de histórias assustadoras. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.